Olá, crianças. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? E a leitura de hoje é João e Maria. Aqui, ó, na página 28, 29 e 30. Vamos começar então? Às margens de uma extensa mata existia há muito tempo uma cabana pobre, feita de troncos de árvore, na qual morava um lenhador com sua esposa e seus 2 filhinhos, nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. A vida sempre fora difícil na casa do lenhador, mas naquela época as coisas haviam piorado ainda mais. Não havia comida para todos. Minha mulher, o que será de nós? Acabaremos todos por morrer de necessidade e as crianças serão as primeiras. Há uma solução, disse a madrasta, que era muito malvada. Amanhã daremos a João e Maria um pedaço de pão. Depois os levaremos à mata e lá os abandonaremos. O lenhador não queria nem ouvir falar de um plano tão cruel, mas a mulher esperta e insistente conseguiu convencê-lo. No aposento ao lado, as 2 crianças tinham escutado tudo e Maria desatou a chorar. Não chore, tranquilizou-a o irmão. Tenho uma ideia. Esperou que os pais estivessem dormindo, saiu da cabana, catou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam ao clarão da lua e as escondeu no bolso. Depois voltou para a cama. No dia seguinte, ao amanhecer, a madrasta acordou as crianças. As crianças foram com o pai e a madrasta cortar lenha na floresta e lá foram abandonadas. João havia marcado o caminho com as pedrinhas e, ao anoitecer, conseguiram voltar para casa. O pai ficou contente, mas a madrasta nem um pouco, não. Mandou-os dormir e trancou a porta do quarto. Como era malvada, ela planejou levá-los ainda mais longe no dia seguinte. João ouviu a madrasta novamente convencendo o pai a abandoná-los, mas desta vez não conseguiu sair do quarto para apanhar as pedrinhas, pois sua madrasta havia trancado a porta. Maria, desesperada, só chorava. João pediu-lhe para ficar calma e ter fé em Deus. Antes de saírem para o passeio, receberam para comer um pedaço de pão velho. João, em vez de comer o pão, guardou. Ao caminhar para a floresta, João jogava as migalhas de pão no chão para marcar o caminho da volta. Chegando a uma clareira, a madrasta ordenou que esperassem até que ela conseguisse algumas frutas por ali. Mas eles esperaram em vão. Ela os tinha abandonado mesmo. Não chore, Maria, disse João. Agora só temos é que seguir a trilha que eu fiz até aqui. E ela está toda marcada com as migalhas do pão. Só que não. Os passarinhos tinham comido todas as migalhas de pão deixadas no caminho. As crianças andaram muito até que chegaram a uma casinha toda feita com chocolate, biscoitos e doces. Famintos, correram e começaram a comer. De repente, apareceu uma velhinha dizendo: Entrem, 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 que lá dentro tem muito mais para vocês. Mas a velhinha era uma bruxa que os deixou comer bastante até caírem no sono e confortáveis caminhas. Quando as crianças acordaram, acharam que estava no céu, parecia tudo perfeito. Porém, a velhinha era uma bruxa malvada que aprisionou João numa jaula para que ele engordasse. Ela queria devorá-lo bem gordo e fez da pobre e indefesa Maria sua escrava. Todos os dias, João tinha que mostrar o dedo para que ela sentisse se ele estava engordando. O menino, muito esperto, percebendo que a bruxa enxergava pouco, mostrava-lhe um ossinho de galinha.
e ela ficava furiosa. Reclamava com Maria: esse menino não há meio de engordar. Dê mais comida para ele. Passaram-se alguns dias, até que numa manhã, assim que a bruxa acordou, cansada de tanto esperar, foi logo gritando: hoje eu vou fazer uma festança. Maria, põe um caldeirão bem grande com água até a boca para ferver. Dê bastante comida para o seu irmão, pois é hoje que eu vou comê-lo ensopado. Assustada, Maria começou a chorar. Acenderei o forno também, pois farei um pão para acompanhar o ensopado, disse a bruxa. Ela empurrou Maria para perto do forno e disse: entre e veja se o forno está bem quente para que eu possa colocar o pão. A bruxa pretendia fechar o forno quando Maria estivesse lá dentro, para assá-la e comê-la também. Mas Maria percebeu a intenção da bruxa e disse: e como posso entrar no forno? Não sei como fazer. Menina boba, disse a bruxa, há espaço suficiente. Até eu poderia passar por ela. A bruxa se aproximou e colocou a cabeça dentro do forno. Maria então deu-lhe um empurrão e ela caiu lá dentro. A menina então rapidamente trancou a porta do forno, deixando que a bruxa morresse queimada. Mariazinha foi direto libertar seu irmão. Estavam muito felizes e tiveram a ideia de pegarem o tesouro que a bruxa guardava e ainda algumas guloseimas. Encheram seus bolsos com tudo o que conseguiram e partiram rumo à floresta. Depois de muito andarem, atravessaram um grande lago com a ajuda de um cisne. Andaram mais um pouco e começaram a reconhecer o caminho. Viram de longe a pequena cabana do pai. Ao chegarem na cabana, encontraram o pai triste e arrependido. A madrasta havia morrido de fome e o pai estava desesperado com o que fez com os filhos. Quando os viu, o pai ficou muito feliz e foi correndo abraçá-los. Joãozinho e Maria mostraram-lhe toda a fortuna que trazia nos seus bolsos. Agora não haveria mais preocupação com dinheiro e comida. E assim foram felizes para sempre. Bom, essa é a leitura de hoje. Olá, crianças! Vamos para a correção das atividades? Atividade número 20. Faça um X no quadradinho que mostra um número que aparece na cartela do bingo. Então, o número encontrado foi o número 38. Próxima atividade. O Felipe quer comprar uma bola de futebol que custa R$58. Confira o dinheiro que ele tem. Para isso, nós vamos ter que fazer uma continha. Como a Pro explicou, vocês vão pegar o total que custa a bola, 58, e somar o total de dinheiro que ele tem. Então, 20 mais 10, 30, mais 3, 33. Então, ficou 58 menos 33. Começando pela unidade, 8 tira 3, 5. Dezena, 5 tira 3, 2. Então, o total, resposta correta, 25. Agora, nós íamos para as medidas em centímetros dos objetos. Observar que todos começam pelo 0. Então, o clipes tem 3 centímetros, o lápis tem 10 centímetros e a caneta 13 centímetros. Passando para a próxima atividade. Aqui nós deveríamos seguir o exemplo, né? Decompor o número. Olha lá, o 238. Então, ele tem 2 centenas, 3 dezenas e 8 unidades. Assim deveria estar escrito aqui. Aí, eu vou decompor. Quantas dezenas? 2. Então, 200. Mais quantas dezenas? 3. 30. Mais quantas unidades? 8. E assim a gente fazia com todos os números, olha. Neste caso aqui, a gente deveria colocar o valor do número que está sublinhado.
Então, no 42 é o 4, então ele representa 4 dezenas. No 57 é o 7, 7 unidades. E assim por diante. Aqui embaixo, ó, o 2 na centena, então 2 centenas. O 81 não tinha nada grifado, a Pro grifou o número 1 e ele representa uma unidade, certo? Agora vamos para 25. A turma da escola respondeu uma pesquisa sobre brincadeiras favoritas durante o recreio. Então, tem o gráfico. A primeira era jogar bola, a segunda correr, a terceira peteca e a quarta pular corda. Vamos para as perguntas. A. Qual a brincadeira com maior número de votos? A brincadeira que tem todos os quadrinhos lá é o correr. Observem que a Pro colocou a quantidade em cima para facilitar para vocês. Façam o mesmo na apostila. Qual a brincadeira com o menor número de votos? Olha lá, peteca, né, que só teve 3. Quantos alunos participaram da entrevista? Vocês vão pegar todos os números, somar e chega ao resultado, 24 alunos. Qual a brincadeira favorita durante o recreio? A brincadeira favorita é a mesma que teve maior votação, correr. 26. Descubra a sequência e continue. Então, aqui, olha, a primeira, ela foi aumentando de 2 em 2. A segunda foi aumentando de 5 em 5. A terceira aqui de 3 em 3. E a última de 10 em 10. Então, tá aí a resposta para vocês. Agora, nós vamos começar a aula de hoje, dia 14. 27, questão 27, na página 20. Complete com os números ordinais. O que são números ordinais? Aqueles que representam a ordem das coisas. Quando eu faço uma fila e coloco uma pessoa atrás da outra, tem o primeiro, o segundo, o terceiro da fila, não é assim? Então, aqui é como se fosse uma fila e cada objeto tem uma ordem. Então, nós vamos completar aqui com a ordem dos objetos. Observem que o primeiro já está feito. Olha lá, o terceiro é o dado, olha lá. Agora aqui, é o peão. Vamos achar o peão? Olha aqui o peão. Qual é a posição do peão nessa fila? É o 10º, então vocês vão colocar o 10 e colocar essa bolinha pequenininha do lado, porque ela representa a ordem. 10º, a 10ª posição, certo? Isso são os números ordinais, que representam ordem. E assim vocês vão completar todos. 28. Observe a fila no ponto de ônibus. Para observar essa fila, a primeira coisa, você tem que descobrir quem é o primeiro da fila. Para descobrir isso, você vai analisar para onde está olhando a maioria das crianças, para onde os pezinhos deles estão virados. Olhem pela maioria, porque sempre tem um que vira, que está conversando com o outro, que sai um pouquinho fora. Então, olha, aqui está o ponto. Esse daqui tá virado, ó, a maioria dos pezinhos estão todos virados para cá, virados para a direita. Então, a fila vai começar aqui. Então, este é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Ah, em que posição ocupa a pessoa mais alta da fila? Olha aqui, se vocês observarem, o mais alto, qual é a posição dele? Né? B. Descreva como está vestida a quinta pessoa da fila. Então, vocês vão contar 1, 2, 3, 4, quinto. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Vão descrever o tipo de roupa que ela está. 29. Escreva o numeral correspondente. Aqui vocês vão ler e escrever, ó. 54, 192 e assim por diante. Vocês vão lendo e escrevendo. 30.
Observe as bolinhas que Enzo e Rebeca têm. Quantas bolinhas de gude tem Enzo? Vai ter que contar. Quantas bolinhas de gude tem Rebeca? C. Quem tem mais? Ou seja, o Enzo ou a Rebeca? E a D. Quantas a mais? Nessa quantas a mais, nós vamos ter que fazer uma continha, né? Pegar o total que tem mais e que tirar o total que tem menos para achar quantas a mais. Na página 22. A tabela mostra a quantidade de alunos em uma escola. Então, tem o total ali de alunos do primeiro ano, do segundo, do terceiro e do quarto ano. Vamos para as perguntas. A. Qual turma tem mais aluno? B. Qual turma que tem 28 alunos? C. Usando uma calculadora, encontre o total de alunos que estuda nessa escola. Se não tiverem a calculadora, podem montar a continha. D. Qual a diferença de alunos entre a maior e a menor turma? Então, a diferença, se está falando diferença, é porque nós vamos ter uma conta de menos, de subtração. Pegar o maior número e pôr em cima, o menor embaixo e fazer a continha. Nicolas ganhou 18 bolinhas de gude e quer colocá-las em 3 caixas. Quantas bolinhas irá colocar em cada caixa? Aqui vocês vão repartir as bolinhas de maneira que cada caixa tenha a mesma quantidade. 33. Verificando as quantidades. A. Marcos conserta relógio. Observe abaixo a quantidade de relógios que Marcos consertou em um mês e assinale a alternativa correta. Essa é a atividade de contagem, né? Bom, gente, essa foi a explicação e a correção das atividades. Um abraço e até amanhã.